Feliz sábado! Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Mavi, meu nome é pastor Maviael, na verdade. Um nome mais complexo do que isso. E eu vim aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você. Estou com essa roupa meio diferente, daqui um pouco você vai entender. E eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos. Convidar o Senhor Jesus nesse momento, nesse local, para a gente abrir aqui a palavra dele. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor Deus, que habita nos mais altos dos céus, obrigado pela tarde que o Senhor nos dá de vida. Obrigado porque de uma maneira tão bela, maravilhosa, o Senhor nos traz de volta para Ti. Ainda que imperfeitos, como esse grupo tão bonito de jovens cantou com a Raíssa, o Senhor nos recebe de volta. O Senhor nos abraça mesmo sujos, descalços, humilhados, e nos dá uma missão, nos coloca na vanguarda desse mundo, na linha de frente, para fazer diferença e ver Jesus voltar. Senhor Espírito Santo, eu te convido nesse lugar, neste momento. A Bíblia nos diz, eu sei que o Senhor não invade o lugar onde não é convidado, portanto eu te convido, nesse auditório, no meu coração e na vida de cada um dos membros do Real Empower 2026. Em nome de Jesus. Amém. Vai funcionar aquele PowerPoint? Lá o PDF? Maravilha. Gente, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Maviael, pode me chamar de Mavi. Sou o pastor Mavi. Eu paguei para eles ali, tá, gente? Depois a gente se acerta. Eu sou o pastor Mavi, minha esposa é a Manuela, ela é da Argentina. Orem pelo nosso casamento amanhã, gente. Eu já falei para ela, eu falei, Manu, ela é argentina, mas ela é legal, tá? Ela até torceu para o Brasil, até o Brasil sair. Aí ficou difícil. E eu falei, foi por isso, né, irmã? Eu falei, Manu, nosso amor é eterno. A eternidade passaremos juntos. Pero mañana soy Espanha desde chiquito. Espanha, assim, desde pequenininho. Porque, irmãos, uma coisa é uma coisa. Outra coisa. O meu filho Elias nasceu aqui no Brasil, com 2 mesezinhos, ele foi com a gente lá para a China. E a minha filhinha Helena nasceu lá em Hong Kong. Ela é chinesa, mas é original, tá? Ela não tem garantia. Muitas vezes é difícil o esquema da garantia com a Helena, mas ela é original. Antes que alguém pergunte, pastor, as pessoas comem cachorro na China? A resposta é sim, mas não é todo dia. Não é todo dia que rola um au-auzinho, um churrasquinho de gato. Tem coisas diferentes. Lá na minha terra, eu sou de Pernambuco. Lá tem um negócio chamado farofa de tanajura. Alguém sabe o que é isso? Alguém já comeu isso? Alguém continua comendo isso? Estudo bíblico ali, ó. Vou dar um estudo bíblico ali para a irmã, que ela come tanajura ainda. Então, olha só. A gente também come um negócio diferente. Mas se você gostar de uma receitinha, já vai anotando aí no bloco de anotação. Essa foto aqui maior é um negócio chamado batdan, ok? Batdan é um ovo, em geral de pato, que você pega, mela ele na argila, depois no pó de serra e enterra por 3 meses. Ao cabo do dito processo, os ovos passam por um processo de fermentação ou putrefação controlado, de modo que o ovo tem agora um sabor de gelatina de água sanitária. É horrível, e a galera come isso, e não é barato não. Tive que comer umas 2 vezes, tá tudo certo, tô até gordinho, funciona bem. Ali, ó, churrasquinho de escorpião, churrasquinho de cobra, churrasquinho de aranha, tem, mas é mais para o turista besta. É mais para o turista que fica, vou tirar uma foto com o churrasquinho aqui. Aí os caras vendem lá no dia a dia, as pessoas não comem muito isso. Agora, tem lugares no interior que sim. Nas capitais, quando você for viajar a Beijing, a Hong Kong, a Taipei, vai rolar um churrasquinho. Mas não é uma coisa normal. E para as meninas, eu trouxe aqui um item que é muito importante.
Vocês já viram aí que as mulheres da Coreia, né, tem aquele negócio do skincare, as coreanas, as chinesas e tal, elas são vidradas num negócio chamado colágeno. Os colágenos naturais. Na China existe uma espécie de andorinha que faz o ninho com a sua própria saliva rica em colágeno. Depois que o ninho é utilizado, a galera vai, colhe o ninho, aquela coisinha ali branca, e faz uma sopinha e toma o ninho de saliva de andorinha. Aí, ó. Tudo bem, sim ou não? Não, mas a gente come mel. E mel é um negócio que as abelhas formulam dentro do seu... Ela conhece aqui. O mel é a junção do néctar com as enzimas digestivas da abelha. Aí ela regurgita esse negócio e a gente compra caro no mercado. Então, nós somos um pouquinho chineses. Mas eu não vim aqui ficar falando de receita. Eu vim aqui para te dizer que Deus é bom, Jesus vai voltar, e nós, os adventistas, estamos preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Vim aqui para te dizer isso. Eu tive o privilégio de servir nessa igreja, a Hong Kong Bible Auditorium Church, uma igreja internacional, muitos filipinos, muitos chineses, e lá tive oportunidades lindíssimas de ver como Deus tem criado um povo, tem movido um povo para a sua segunda volta. E eu queria te dar um feliz sábado em cantonês, pode ser? Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, o senhor fala mandarim? E a resposta é não, porque em Hong Kong não se fala mandarim, se falam cantonês, que é um negócio diferente. Então vamos lá, vamos dizer um feliz sábado? On Sek Yat Phai Lo. Vamos lá de novo. On Sek Yat Phai Lo. Muito bem, já sabe falar feliz sábado. Agora vamos para Eu Amo Jesus, pode ser? Vamos lá? Ngó. Com a garganta. Ngó. Finge que está com catarro. Ngó. Oi. Yeso. Ngó, oi, yeso. Uma salva de palmas para vocês. Estão falando cantonês. Cantonês numa tarde de sábado aqui. Qual é o seu nome? Eu já te falei o meu nome. Meu nome é Maviael. É um nome, muito provavelmente, que é uma corruptela, uma versão de Maalaléu. Eu sou de Pernambuco, uma região onde vieram muitos holandeses durante o período colonial português. E os holandeses tomaram aquele local, muitos judeus vieram, e eles então trocaram seus nomes depois que os portugueses tomaram Pernambuco de volta. E esse provavelmente é o meu nome. Mas na China, o meu nome é Ma Fei Mutsi. Esse é o meu nome. Meu nome é... Esse selo ali nesse lado direito é o meu nome. E esse é o selinho. Quando você bota lá na tintazinha e assina o nome, né? E o meu nome é Pastor Cavalo Poesia. Depois de alguns anos convivendo comigo, as pessoas entenderam que havia duas coisas que me caracterizavam. Eles achavam que eu sou um cavalo e que eu gosto de poesia. O cavalo tem que ver com as características que eles entendem de vocês, mas esse é o meu nome para eles. O meu nome não é eu que escolhi. Nenhum dos nomes que você tem, você deu a si mesmo. O seu nome foi decidido muito antes de você conseguir pensar de forma consciente sobre você mesmo. Afinal de contas, você não estava no cartório quando seu pai colocou o seu próprio nome. O meu nome na China não foi dado por mim mesmo. Eu não escolhi a minha característica, mas qual é o seu nome? E na China, as pessoas dão nome sempre com muitos significados, sempre com muitos detalhes na história e na mitologia. E é uma história muito interessante da criação chinesa. Escuta essa história. No princípio, havia um grande ovo. E dentro desse ovo, esse ovo foi crescendo e revelou-se um grande gigante, o gigante Pangu. E esse gigante Pangu foi crescendo e ele foi esticando o céu e o firmamento. Mas um dia ele cresceu tão alto, tão alto, tão alto que ele caiu. E o seu corpo gigante criou os vales e as montanhas. Mas a terra estava vazia. Até que Nua, a mulher serpente, ela vem e ela começa a fazer pequenos bonequinhos de argila na margem do rio. E ela joga uma fagulha de fogo nesses bonequinhos e eles começam a viver. Cansada do processo, ela pega um galho, enfia na lama e começa a salpicar em tudo quanto é canto e vai aparecendo pessoinhas. As pessoas que ela fez com a própria mão.
eram indivíduos das mais altas castas, o topo da hierarquia chinesa. E aquelas que ela tinha simplesmente salpicado eram os artesãos, os campesinos. Na alma humana, há medo e ansiedade. E o nosso medo e a nossa ansiedade fazem com que nós criemos histórias que nós controlamos. Nós gostamos de saber o que vai acontecer no futuro. Nós gostamos de saber o que vai acontecer amanhã. E a falta desse conhecimento ha provocado ansiedades de todos os tipos e formas. E essa ansiedade está no coração do ser humano. Está na alma humana desde que nós saímos do Éden. E eu vim aqui para te dizer que você não caia na armadilha de querer domesticar a Deus. Deve estar pensando, domesticar a Deus? Que maluquice é essa, pastor? Deixa eu te contar. No Egito Antigo, e eu vou te contar do Egito Antigo, porque o Egito Antigo é o background, é o que estava mais próximo de Israel na hora da formulação ali do Gênesis. Quase todos os deuses eram metade homem e metade animal. A mais antiga escultura de um deus já encontrada na história é uma escultura de um homenzinho, um leão, no interior da Alemanha. Olha só, o sítio arqueológico mais importante e antigo da Europa é um lugar chamado Göbekli Tepe. E é um lugar onde todos os deuses têm alguma coisa que ver com um animal, de preferência um animal doméstico, o que me faz lembrar de uma história bíblica, onde o povo de Israel, deixando de lado o Deus verdadeiro, criou um bezerro de ouro, que fizesse para eles o que eles bem queriam, e assim vai se perpetuando a vontade do ser humano de domesticar a Deus, de ter um Deus que seja um bezerro de ouro, de seja um animalzinho domesticado. E vocês sabem, muitos de vocês têm cães, muitos de vocês têm gatos, vocês muito bem entendem que um gato, um cachorro, é um animal que depende do ser humano para sobreviver. Pega o seu gato, que eu sei que ele está indo para 3 ou 4 apartamentos, comendo a comida de 3 ou 4 famílias diferentes. Pega o seu gato e bota o gato no meio do Amazonas para ver quanto tempo que ele dura. Um animal doméstico depende da gente. Um animal doméstico depende dos meus cuidados. Depende do que eu faço, depende do que eu decido. Eu acho que não... Eu aponto para cá? Legal? Aham. Depende do que eu decido, mas o Deus da Bíblia, Ele é o quê? Indomável. Mas Ele é previsível. O Deus da Bíblia, Ele é indomesticável, mas Ele é amável. Eu tenho lido com os meus filhos toda a saga de Nárnia. E uma das cenas que sempre me traz muita alegria ao coração, eu não sei quantos de vocês já leram os livros do C.S. Lewis, é muito melhor do que o filme, tá? Se tiver que escolher, vá ler a saga dos livros, é muito mais legal. Mas num dos livros, Lúcia, uma das personagens principais, vai se encontrar com Aslan, o grande leão, o leão da tribo de Judá. E ela pergunta para o castor, castor, eu nunca encontrei um leão. Será que é seguro falar com um leão? Será que é tudo bem falar com um leão? E olha a resposta do castor, seguro? Quem foi que te falou que é seguro? Claro que não é. Mas ele é bom, ele é o rei, isso eu posso te dizer. A gente não pode domesticar a Deus não se domestica, Deus é soberano nos céus e na terra. Quando Deus deixa de ser um leão para se tornar apenas um animal de estimação, deixamos de adorá-lo e passamos a administrar uma caricatura dele. E com a caricatura eu faço o que eu quiser. Uma caricatura se define pela livre expressão e representação das características mais proeminentes daquilo que está sendo caricaturado. Certo? Acompanharam comigo? Já viram a caricatura? Então, às vezes tem alguém que tem um nariz até normalzinho assim, e na caricatura fica um negócio assim gigantesco. A pessoa tem uns óculos, na caricatura fica um negócio assim grandão.
Isso é uma caricatura. Uma caricatura é a manipulação de um indivíduo da imagem do outro. A Deus não se manipula. E é por isso que a gente vive essa bobagem gigantesca. Enquanto o mundo perece sem conhecer Jesus, a gente fica nessa bobagem gigante de dizer que Deus deixa saia, não deixa saia, deixa brinco, não deixa brinco, deixa o cabelo azul, deixa o cabelo amarelo, deixa o cabelo roxo, deixa o cabelo cinza, não deixa cortar cabelo, só deixa cortar cabelo todo dia. Quando eu crio uma caricatura, é quando eu consigo manipular a imagem do outro a meu bel prazer, e a Deus ninguém caricatura. Ele é soberano sobre os céus e a terra. A Ele ninguém faz caricatura. Essa cidade linda me deu 2 dos meus autores preferidos na vida. Uma delas é Clarice Lispector. Em um texto chamado Perdoando Deus, Clarice Lispector disse que estava caminhando aqui, olhando para o Corcovado, uma coisa linda, maravilhosa, e ela agradecendo a Deus por todas as coisas, até que ela pisou num rato. E ela ficou revoltada. Alguém já viu esse texto? Perdoando Deus. E ela ficou revoltada, e agora ela começou a praguejar de tudo o que tinha acontecido, de bom. Ela estava agradecendo pela brisa, pelos pássaros, pela cidade maravilhosa, porque ela tinha ido na padaria, porque estava tudo muito certo, estava tudo lindo demais. O Rio de Janeiro é lindo, e o Rio de Janeiro continua lindo, é tudo uma maravilha só. Daqui um pouco ela pisa num rato, e como o mundo não era como ela queria, ela começa a praguejar, e passa a segunda metade do conto inteiro praguejando. Até chegar nessa conclusão, essa é a última frase do conto. Porque enquanto eu amar um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado, e o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe. Na minha sincera opinião, um pensamento como esse são as pedras falando. Enquanto eu inventar Deus, Deus não existe. Um irmãozinho complicado da igreja, um tempo desse aí atrás, chamado Voltaire, disse que Deus nos criou à sua imagem, e o problema é que nós devolvemos o favor, criamos um Deus à nossa imagem, nossa semelhança. E é por isso que o Deus da minha imagem e semelhança, Ele se parece comigo, Ele perdoa quem eu perdoo, Ele faz justiça contra quem eu quero que Ele faça justiça, Ele tolera o que eu tolero, Ele não tolera o que eu não tolero. Enquanto eu inventar Deus, Deus não existe. Deus não existe. Nós tentamos domesticar a Deus quando subordinamos a missão que Ele nos confiou ao cronograma da vida que eu desenvolvi. E esse cronograma parte da pretensão de dominar o futuro. Quando eu decido que a minha vida é mais importante do que o que Deus tem para mim, eu começo a fazer um cronograma, e esse cronograma tem que se adequar ao que eu quero. Mas olha, gente, olha a fragilidade da nossa vida. Eu vim para cá ontem, saí de Salvador, deixei a minha esposa lá, e eu entrei em um pedaço de metal com 2 asas. Eu não sei se o piloto levou um chifre essa semana. Se ele estava revoltado e querer matar todo mundo. Eu não sei. É ou não é? Eu não conversei com o mecânico-chefe da Latam. Eu nem sei se tem mecânico-chefe da Latam. E eu simplesmente entrei num pedaço de metal, vindo para cá, para o Rio de Janeiro, na esperança de que eu pudesse falar aqui agora. Nós não controlamos o tempo. Nós controlamos pouquíssima coisa nessa vida. E tudo que você pode perder não é verdadeiramente seu, não é verdadeiramente meu. Nós precisamos devolver a Deus aquilo que é dele, que é o poder, a majestade, a autoridade na nossa vida. E quando eu digo, Deus, eu vou fazer missão para devolver o que o Senhor fez por mim. Quem faz isso faz bem intencionado, mas não entendeu o Evangelho. Missão não é o que eu faço por Deus, é o que Ele faz através de mim para salvar o mundo. Missão não é um favor que se faz a Deus.
Missão é a compreensão de que Jesus vai voltar. As pessoas têm que se preparar. O meu vizinho provavelmente não vai estar na eternidade se eu não anunciar as boas novas e não trazer essas pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Isso é missão. Não é fazer um favorzinho humanitário para Deus. A gente erra porque a gente esquece que a única coisa verdadeiramente nossa é aquilo que nada pode tirar, que é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. A minha vida, eu vou voltar, e eu acho que vai ser outro avião que eu vou pegar, com outro piloto, e eu não sei se esse próximo levou um chifre. Eu não sei. Eu viajo muito na União Leste Brasileira, pegando carro, acidentes de estrada. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, a minha vida não é minha, eu não me dei a minha vida, eu não escolhi entrar na vida assim como você também não. Seu é somente aquilo que você não pode perder, a sua vida não é sua, ela pertence ao Senhor Jesus, ela foi comprada por um preço, irmão. A sua vida vale a eternidade, vale a vida de Deus, não é minha. E eu acho lindo porque Paulo nos lembra, lá em Romanos, no capítulo 10, de 10 coisas, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada jamais poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Mas quem é você? Nós vivemos num período de perguntas que são tão importantes quanto idiotas. Nós vivemos num período que é um período muito interessante. Nós fazemos perguntas profundamente importantes, mas no começo das contas são perguntas que são profundamente bobas. E eu acho que as perguntas bobas são as melhores. Outro dia a minha filha me perguntou, e eu gosto muito desse negócio de filosofia, e ela disse: pai, eu falei, diga, Helena, por que que as coisas não permanecem no mesmo lugar? E eu falei, caramba, do que você quer dizer? Por que que as pessoas não ficam bebês a vida inteira, ou não ficam adultas a vida inteira? Por que que o tempo vai passando? Por que que a maré sempre muda? Eu falei, caramba, você tem quantos anos mesmo, menina? Ela falou 8. Eu falei, minha filha, vá fazer uma faculdade de filosofia para você ver se arruma alguma resposta para esse negócio. Mas é uma pergunta boba, é ou não é? Mas é uma pergunta muito importante, porque as coisas... Ninguém perguntava o que era ser uma mulher. Hoje em dia a gente se pergunta, o que é de verdade ser uma mulher? Antes ninguém questionava o que define ser um homem. Hoje em dia a gente se pergunta o que define ser um homem. Antes era difícil você encontrar alguém que dissesse assim, vamos flexibilizar o conceito de assassinato. Hoje em dia a gente tem vários movimentos que flexibilizam esse conceito. As perguntas vão vindo, e é uma pergunta aqui que é boba, que eu gostaria de fazer, mas ela é profunda, e a pergunta é, quem é você? Qual é o seu nome? Quem é você? E a Bíblia me diz que você é imagem e semelhança do Altíssimo. E o que você deve fazer nessa vida? Quem você deve ser? E a minha sugestão é que a maior aspiração de um cristão nessa vida é ser um par de pés bonitos. Deixa eu me explicar. Isaías 52, verso 7, diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem o quê? Qual é a mensagem desse que está correndo lá no monte? O seu Deus reina. Vamos repetir essa mensagem? O seu Deus reina. Essa é a mensagem, mas deixa eu te perguntar, por que que o pé de alguém vai ser bonito? Eu não sei você, mas o meu pé é feio pra caramba. É muito feio. De vez em quando dá uma cravejada na unha, é horrível. De vez em quando a unha fica crescendo assim para dentro. De vez em quando dói. O meu dedo mindinho, quando era criança, eu brincando numa construção de um edifício lá no sul da Bahia, eu perdi esse dedo. E ele agora cresce igual um bico de papagaio, assim, bem redondinho.
todas as unhas crescem normal, e esse é uma bolinha de gude. É horrível, é muito feio. Não vou mostrar foto do meu pé para você. É muito feio. Pé não é um negócio que é necessariamente bonito. Mas Romanos, no capítulo 10, verso 13 e 14, Paulo volta a essa ideia, e olha que Paulo está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, sim ou não? Amém. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. De novo, a Bíblia está me dizendo, seja um pé bonito. Outro dia, eu ali com a minha esposa, coração de aventureiro, vamos tirar férias? Bora! Dá para tirar quanto de férias no ano? Nesse ano e no ano passado eu consegui tirar 1 semana de férias e já acabou semana passada, já foi. Fomos para a Chapada Diamantina, alguém aqui conhece? Legal, lindo lugar, maravilhoso lugar. Vamos lá fazer a trilha e tal, bonitinho. Vamos fazer o quê? A trilha mais difícil que a gente vai fazer nas férias com as crianças. Vamos fazer a trilha da Cachoeira da Fumacinha. Opa, show de bola. 6 quilômetros de montanha subindo. Depois, vê lá o mirante bonitão, maravilhoso. 6 quilômetros voltando. Maravilha, tudo certo. E aí eu perguntei para o guia local, e aí? São 12 quilômetros de volta, né? Ele falou, é. E dá para fazer em quanto tempo? O cara olhou assim, você vai com a família? Eu falei, vou. Ele falou, 7 horas. Eu falei, irmão, eu não vou pegar o ônibus, não. Vai ser eu mesmo caminhando. Não, 7 horas. 7 horas. Eu falei, tá bom. Fomos lá para a caminhada. Na ida, ó, todo mundo lindo, maravilhoso. Minha esposa argentina com um matezinho assim na mão, tipo um chimarrão. Né, água quente. 40 graus no meio-dia. E ela lá com o chimarrãozinho dela. Na volta, todo mundo cansadíssimo. E quem gosta de montanha sabe que na ida, subir montanha é mais fácil porque o risco é muscular. Você cansa mais o músculo para subir. Mas na descida é junta, irmão. Na descida é junta. E na descida, se você, para quem quiser ir nesse negócio de montanha, compra um tênis um tamanho maior do que o seu pé. Porque na descida o seu pé vai empurrar contra a ponta aqui do negócio. Quem disse que eu sabia? Fiquei sabendo lá. E na hora que a gente saiu, irmão, a beleza é essa do pé. Essa é a beleza do pé do que vai para o monte. Essa aqui é pé de ultramaratonista. Olha como é que ficam os pés dos maratonistas. Que tipo de beleza é essa? Deixa eu te contar qual é a beleza do pé do maratonista. No passado, havia um tipo de arauto, um tipo de mensageiro que ficava onde? Em cima do monte, vendo a batalha acontecer. Quando ele estava vendo a batalha acontecer, ele está ali vibrando pelo time dele, porque se o time dele perder, se o exército dele perder, a próxima cidade a ser atacada é a dele. A próxima família a ser destituída do seu lar é a dele. A próxima vida a ser perdida é de alguém da família dele. Então, quando a guerra terminava, quando a batalha terminava, olha o que acontecia. A galera começava, esse arauto, esse Hermódromes, era o nome que se dava lá na Grécia. Inclusive, vocês lembram da história do Feidípodes? Lembra lá da história do carinha? Estava lá na batalha de maratona, aí ele vai, corre 40 quilômetros lá para Atenas, e na hora que ele chega lá, diz, a gente venceu, ele vai, colapsa e morre. Lembra dessa história? E é assim que vem a palavra maratona. Maratona deriva dessa história na antiga Grécia, de um cara que correu mais de 40 quilômetros para anunciar que o exército da cidade dele venceu. Paulo, quando ele pega esse texto, ele está num outro contexto, e o que Paulo está dizendo é o seguinte: quão bonitos são sobre os montes os pés daqueles que viram que Deus venceu a guerra contra o mal, e agora anunciam a segunda volta de Jesus. Essa é a beleza. E esse pé, ele é bonito, mas ele é cheio de cicatrizes. Ele é cheio de marcas. Ele não é um pé que tem beleza estética. Quem é você? Qual é o seu nome? E agora, para a gente concluir, eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, porque essa é uma pergunta belíssima que Jesus faz.
uma pergunta linda, uma pergunta mais necessária hoje do que em qualquer momento na história. Vocês sabem que quem mais cai em golpe online hoje são os mais antigos, né? Quem mais cai em golpe são os mais antigos. Porque vocês cresceram, quem é mais antigo um pouquinho, quem tem 50, 60, 70, vocês cresceram num mundo onde as instituições eram relativamente confiáveis. Se alguém dizia o seguinte, olha, isso aqui é um papel do governo, você acreditava. O Jornal Nacional está dizendo, você acreditava. Quem é um pouquinho mais para cá, mais novo, já não acredita mais em nada, nem ninguém, em lugar nenhum. Isso tem criado uma crise de identidade tão profunda. Vocês sabem hoje quem é que tem o maior índice de confiabilidade com os mais jovens? Sabe o que é? Influencer. Os mais velhos, vocês sabiam disso? Sabiam disso? Quem é líder aqui de igreja, você sabia que o recado que você dá entre a escola sabatina e o sermão, ninguém escuta? Os meninos não vão escutar. Mas se um influencer disser que tomar suco de abacate com limão pisado com o pé, 2 gotas de frieira, ele vai tomar. Porque esse é o acesso. Nós falhamos em prover estruturas confiáveis de formação de identidade. Verdade é essa. E a galera está procurando identidade. E Jesus tem uma história onde ele pergunta assim bem claramente para um rapaz, bem claramente para o primeiro missionário que ele enviou. E eu quero ver essa história contigo aqui nos minutinhos que nos restam ainda. Marcos capítulo 5, verso 1. Acompanha comigo, por favor. Se você esqueceu tudo, se você não entendeu nada, se achou que esse rapaz, tomara que o piloto dele tenha sido chifrudo mesmo. Lembra dessa parte. Lembra dessa parte aqui. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros. Responda aqui comigo, no sepulcro reina a vida ou reina a morte? Pensa comigo, no sepulcro é lugar de vida ou lugar de morte? Morte, esse jovem estava no lugar onde reinava a morte. E nem ainda com cadeias podiam aprender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Querida mãe, que está com o filho fora da igreja, não desista, seu filho vai ser um missionário ainda um dia. Querido pai, que não sabe conversar mais com seus filhos, já não tem mais ponto de contato, já fez de tudo, existe poder em Jesus Cristo para salvar o seu filho e a sua filha. Creia nisso. Querido professor, professora, você deve estar pensando, pastor, mas você não conhece o meu filho, está drogado, está longe da igreja, está metido com coisa ruim. Deixa eu te contar uma coisa, quem menos merece o seu amor é quem mais precisa, então vai e ame como Jesus. Quem menos merece o seu amor é quem mais precisa. Aquele jovem adolescente da sua igreja, que é um saco, é difícil lidar com ele, é ele quem mais precisa de você. Seja você o braço e o amor, o abraço de Jesus na vida dessa pessoa. Porque quem mais precisa do seu amor é quem talvez menos mereça, mas é quem mais precisa. Verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Isso aqui é maravilhoso. Mesmo longe demais de Deus, ele pôde reconhecer em Jesus quem Jesus era. Ninguém está longe demais do Senhor Jesus. Esse endemoniado correu e adorou, clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dissera, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual foi a pergunta? Qual é a pergunta? Qual é o teu nome? Jesus sabia o nome que estava no RG daquele rapaz, sim ou não? Claro que sabia. O que Jesus está perguntando então? Jesus sabia qual era o nome dele, qual era o nome da mãe dele, qual era o nome do pai dele, qual era o nome do cartório onde ele foi registrado lá perto de sei lá de onde.
Jesus sabia, o que Jesus estava perguntando é quem essa pessoa era, quem é você? Onde as tuas decisões te levaram, querido irmão, que você já não se reconhece mais. Talvez tenha jovens aqui que saíram da igreja, só vieram porque alguém convidou, ia ser um evento legal. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus ainda te ama. Ele nunca se esqueceu de você. E a palavra de Deus está me dizendo que um menino endemoniado, morando em sepulcros, com cadeias nas suas mãos quebradas, correndo nu, se cortando com pedras, respondeu a Jesus. Na verdade, nem conseguiu. Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? Quem é você? Lembra quem você é? Lembra quando você cantava na igreja? Lembra quando você memorizava o verso da lição da escola sabatina? Quem é você? E aqui acontece uma coisa que é profunda e é muito dolorosa, porque quem responde a pergunta não é o menino, é o demônio. E aqui está uma reflexão muito difícil e dura. Tudo aquilo que te controla, tudo aquilo que você não controla, controla você. Tudo aquilo que você não controla, te controla. Quem foi que respondeu para a pergunta? Foi o demônio, não foi o menino. Porque aquilo que controlava o rapaz respondeu no lugar dele. Há muitos de nós que estão viciados em telas de computador, em pornografia, em qualquer bobagem por aí, em aposta, nesse negócio, porcaria de aposta de jogo. E em vez de você tomar suas próprias decisões, é o seu vício que está tomando decisão por você. E eu vim aqui para te dizer que existe libertação em nome de Jesus. Tem liberdade em Jesus. Jesus perguntou, o nome foi dele. Quem respondeu foi o demônio. Mas Jesus libertou o menino do demônio. E quando chegou lá no final, e os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e olha só, ele estava como? Assentado. Não estava mais gritando, correndo, feito um maluco, ele estava sentado. Ele estava como? Estava vestido, igual o filho pródigo, que a música Imperfeito é sobre. Estava vestido, e estava como? Em são juízo. Quem é você? Quem é você? Meu nome é Mavi, eu já falei para você, e eu achava que o meu talento na vida era ser nerd. Eu gosto de história, eu estudei uma faculdade de história na Universidade Federal, lá da Bahia. O meu sonho era vir fazer um mestrado aqui na UFRJ. O departamento de história aqui é muito bom. Meu sonho depois disso era fazer um doutorado em literatura clássica na Universidade de Edinburgh, na Escócia. E eu achei que esse era eu. Quando Deus me chamou para ir para a China, eu não fui com um chamado oficial. Eu só tinha uma convicção de que lá eu seria mais útil do que aqui. E eu simplesmente fui. Eu fui para trabalhar com adolescentes que eu gostava, mas não tinha muita afinidade. Eu fui para ser missionário, coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu queria ser um nerd chato, assim, estudando a siriologia. Eu queria ser essa pessoa, mas Deus me levou por outro caminho. E Ele me deu a oportunidade aqui, eu estou pregando num campo de refugiados em Mianmar. Olha que coisa louca. Aqui eu estou batizando uma senhora que foi da Índia, e no dia do batismo dela, ela veio felizona, falou, pastor, vai dar certo, eu vou me casar. Eu falei, que bênção, olha aqui o vídeo. Na hora que me mostrou o vídeo, era um vídeo de um bocado de cabra. Aí eu falei, que bom que você vai casar, o que é que tem a cabra a ver com isso? Eu falei, não, pastor, você não está entendendo. Eu falei, não estou mesmo não. É que o meu marido já pagou o dote para o meu pai. E ele me ama tanto que eu valia 60 cabras. Eu falei, gente, que bom. Eu falei, que lindo. Eu falei, o amor é maravilhoso. Essa foi a foto da minha ordenação, e eu não contei essa história para minha mulher. Eu não disse quantas cabras ela valia para mim. Não disse. Mas eu quero terminar
com 2 histórias de pessoas que descobriram quem elas eram em nome de Jesus. Quando eu cheguei na China, eu não sabia quem eu era de verdade. Eu tinha acabado de me formar, eu era obreiro lá no UniaN, na faculdade, eu tive que largar tudo. Larguei tudo lá, abandonei a obra aqui na América do Sul, fui para ser um trabalhador lá, local na China. E quando eu cheguei lá, o meu desafio era pegar um currículo de religião e implementar na escola adventista. Vocês sabem que a China é um lugar relativamente fechado para o evangelho. Então eu tinha que encontrar um jeito de fazer o currículo adventista funcionar numa escola local. E esse currículo tinha que ser tanto adventista quanto legal. E para isso eu fui na reunião do Ministério da Educação. E era lá num hotel muito bonitinho, num bairro chamado Sha Tin. E quando eu sento lá, eu estou estudando o meu negócio, porque eu ainda queria fazer o meu mestrado, estava lá lendo um livro para poder entrar no mestrado. E o livro era sobre Levíticos 11. E quando eu chego lá, eu estou assistindo lá a palestra do Ministério da Educação de como fazer o currículo, como aplicar para fazer o currículo, tudo certinho. E eu lá, coração missionário, Jesus, eu vou aqui dar o meu melhor. Daqui um pouco eu esqueço o livro na mesa. E quando eu esqueço o livro lá na mesa, largo o livro lá na mesa, volto do banheiro, a menina que estava do meu lado disse assim, escuta. Falei, oi, tudo bem? Você é aquele professor da escola adventista, né? Eu falei, sou. O que é Levíticos? Nessa hora o meu coração gelou. Primeiro mês aqui na China, não sei o que é que vai acontecer, vai querer ser um espião do governo, que vai querer me entregar aqui, mas vai que é uma pessoa de verdade. Vai que... E no meu coração ficou naquele negócio, eu falei, então, Levíticos é tipo um livro que está dentro de uma coleção de outros livros, que fala desse pessoal aí, os levitas. Ela falou, tá bom, beleza. Rolou a palestra e tal, daqui um pouco ela falou, por que 11? Eu falei, então, é porque dentro desse livro, que tem vários livros, tem um capítulo onde o Deus desses levitas diz para ele o que eles têm que eu não comer. E ele olhou assim para mim e falou, e por que Deus se importa com o que você come? Eu falei, uma pergunta que tem muito sentido para uma chinesa. Não falei isso, né? Mas... meu coração gelou, e eu falei, olha, eu não vou conseguir te explicar aqui. Eu vou te convidar para você ir lá no colégio adventista e a gente começa a explicar esse negócio. Falou, topa? Ela falou, topo. Quanto que vai ser? Marcamos lá o dia. Cheguei em casa eufórico, falei, Manu, ela falou o quê? A gente conseguiu. Ela conseguiu o quê? Ou um estudo bíblico ou uma deportação, não sei qual ainda. Uma das duas coisas a gente conseguiu. Então, chega a moça lá e eu fiquei a semana atordoado, pensando o que eu vou falar. Não tem estudo bíblico. Fui na associação, falei, gente, eu preciso de estudo bíblico. Eles falaram, não pode, negão, não dá. Aqui não tem. Porque se a gente ficar fazendo um monte de estudo bíblico estandarizado para todo mundo, vai ter esse problema. E outro dia eu explico para vocês como é que funciona esse negócio da igreja na China. Não tem, é tu que tem que fazer. Eu falei, tá danado. Voltei para casa, liguei para meu pai, falei, pai, tira a foto do ouvindo a voz de Deus para mim. Lembra desse estudo bíblico? Tirou foto ouvindo a voz de Deus, eu estou lá traduzindo, ouvindo a voz de Deus, traduzindo. Falei, rapaz, isso aqui não vai funcionar não. Eu falei, Manu, vamos fazer um estudo bíblico só de João 3,16. Por quê? Se for uma espiã do governo, certo? Talvez o coração dela se sensibilize e eu não vou preso ou a gente não vai deportado. E se ela nunca mais voltar, ela vai saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se ela nunca mais voltar, ela vai ficar com essa semente do Evangelho. Linda Huang veio para o primeiro estudo bíblico, veio para o segundo estudo bíblico, veio para o terceiro estudo bíblico. Ela aceitou ser batizada em nome de Jesus, mas antes de ser batizada, ela disse, eu preciso voltar lá na China continental para pedir autorização para o meu pai. Falou, vá. Ela foi lá, voltou e disse, o que é que seu pai disse? E ele disse, olha, se depender da história que eu contei para ele, todo mundo deveria ser esse negócio de cristão. Linda foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, ela trabalha para a União Chinesa, fazendo o quê?
estudos bíblicos em chinês. Estudos bíblicos em chinês. E Linda descobriu que ela é alguém que faz estudos bíblicos para o idioma dela. A última vez que eu vi Linda, ela estava entrando com a comitiva da União Chinesa na Conferência Geral. Quem é você? Qual é o teu nome? Você é um filho de Deus manchado pelo pecado, machucado pelo inimigo, mas você foi redimido por Jesus na cruz. Você foi salvo por um preço que ninguém poderia pagar por você. E agora você é convidado a preparar esse mundo para a segunda volta de Jesus. Querido amigo, Jesus não morreu de braços abertos na cruz para você viver de braço cruzado na vida. Jesus não te chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Quem é você? Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Você foi convidado para mudar o mundo. Então descruza esses braços. Sai desse lugar de coitadinho e assume o lugar de soldado, de guerreira na missão que Deus te deu. Sai daqui para transformar essa cidade. Que esse lugar nunca mais seja o mesmo depois desse evento. Que você saia daqui com compromisso, entender que missão não é o que você faz para Deus, é o que Deus faz através de você para salvar o perdido. Que Deus te abençoe, irmão. Aquele gadareno, que era um endemoniado, pediu para ser, e ele pregou em casa, mas ele pregou também onde? Em Decápolis. Porque todo verdadeiro cristão nasce no reino dos céus como um missionário. Quando Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém e recebereis poder vindo do alto para ser minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Você foi chamado para mudar o mundo, para ser uma testemunha do amor de Jesus na tua vida. Não fica parado, porque Jesus está voltando. Não fica de braço cruzado. Não fique esperando por ninguém fazer, não espere pelo ancião, pelo pastor, por ninguém. A sua história com Jesus, ela é única, ela é sua, e essa que você tem que contar. O gadareno nunca tinha escutado um sermão de Jesus, mas ele teve a vida dele transformada por Jesus. E ele pôde contar o que Jesus fez por você. Esse é seu melhor sermão, então vai e pregue. Eu quero orar com você agora, não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou pedir para você fazer nada. Mas eu quero que você pense agora na pessoa que você precisa alcançar por Jesus. Eu quero também orar especialmente pelo jovem que está aqui e talvez viu no pastor Mateus ou em mim uma esperança de que, poxa, eu posso ser um missionário também. Eu também posso ir no futuro. Se você gostaria de ser um missionário, você pode conversar ali comigo, eu vou fazer questão de orar contigo. Mas para você aqui agora, para todo mundo, eu quero que você pense em uma pessoa apenas, para quem você vai hoje testemunhar do amor de Jesus. Já pensou? Já achou a pessoa? Todo mundo? Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus que habita nos mais altos dos céus, aqui estamos, Senhor Jesus, com o teu povo. Teu povo de olhos fechados, mas de uma mente aberta a Ti. Senhor Jesus, abençoa-nos, guarda-nos de nós mesmos, perdoa os nossos pecados. Dá para a gente, Senhor Jesus, um coração corajoso, capaz de dizer que nós somos filhos, imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que nós não somos uns coitadinhos que não servem de nada, mas que somos soldados, somos guerreiros do Evangelho, chamados a viver coisas maravilhosas, fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um dos missionários que estão aqui. Abençoa o Senhor Jesus, dá a eles a coragem de cumprir a missão em casa, para que eles se preparem para cumprir a missão fora de casa. Dá para eles a coragem de ir para o outro lado da rua, para então ir para o outro lado do mundo. Dá para esse jovem, Senhor Jesus, daqui do Rio de Janeiro, uma porção dobrada do Espírito Santo, e que esse lugar
seja um marco na história da pregação do Evangelho nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde.